Qual é o sentimento da cura? Como é que nós podemos dizer que um médium tem o sentimento da cura e precisa do sentimento da cura? Quando nós damos um passe, nós temos que pensar na ação que sai do nosso pensamento. Não esqueçamos de que o fluido que sai pelas nossas mãos é conduzido pelo nosso pensamento. Não existe fluido que não seja conduzido pelo pensamento. Quando nós, por qualquer forma de distração, apenas movimentamos as mãos, assim como quem diz assim, por movimentar, quando nós fazemos este movimento, não é por aí que o fluido sai. O fluido, ele sai por força da vontade. Quando se faz o movimento sem estar associado à vontade, quem associa a vontade, quem impulsiona o fluido passa a ser o nosso guia espiritual, que então complementa aquele serviço que nós deveríamos fazer e nós não estamos fazendo. Então vejamos bem, se eu apenas estico as mãos sobre uma pessoa, isso não é o suficiente para que o fluido saia das minhas mãos. É preciso que eu associe o meu desejo de que o fluido saia das minhas mãos, para que ele chegue até as pessoas. Se eu estou dando passo de cura e não associo o meu desejo à minha vontade, esse fluido vai sair por força da ação do pensamento do benfeitor espiritual. Então ele vai ter um trabalho duplo. Primeiro trabalho é me aguentar e aguentar o doente. Segundo trabalho é retirar o meu fluido para aplicar no doente que ele está atendendo. Muito bem, quando a gente começa a pensar que o pensamento é que conduz o fluido, vocês vejam que o movimento dos braços, ele começa a não ter tanta importância, ou por outra, ter somente a importância da condução do fluido. Vamos lembrar aquele princípio básico de física. A energia sai pelas extremidades, ela caminha pelas extremidades. Então, quando nós fazemos assim, nós conduzimos a energia com mais facilidade. Quando o médium dá o passe pela simples presença, como fala Kardec no livro dos médiuns, que é a cura pela simples presença, essa doação de fluido, ela é mais demorada, ela é mais, vamos dizer assim, ela desgasta mais, porque ela não tem uma condução. A nossa mão conduz o fluido, o nosso braço conduz o fluido. Quando nós deixamos assim o corpo solto do lado de alguém, é como se houvesse uma sucção geral. O médium sente-se sugado. Já quando ele faz a condução do passe pelas mãos, ele consegue controlar mais a emissão de energia, ele consegue doar mais a energia, ele consegue fazer com que a energia tenha um poder de concentração que normalmente, quando a simples presença, o doar o fluido assim de um modo generalista, não faz. Muito bem. Qual é o sentimento da cura? Imaginem vocês que um homem está diante de nós. Vamos imaginar que o Carlos, que está aqui à minha frente, ele chegue perto de mim e diga que ele está doente, que ele está precisando de meus recursos fluídicos, que ele está ali para tomar passes. Se eu encarar o Carlos como uma simples peça, um ser que não me diz nenhum respeito, que está ali na minha frente porque eu tenho a obrigação de dar o passe nele, a energia que vai sair de mim não vai sair com tanta vontade, com tanta determinação, com tanto valor, com tanta precisão, com tanta capacidade de penetração no organismo dele, como se eu olhasse para ele com um olhar de amizade, com um olhar de carinho, com o olhar de uma pessoa que está precisando de mim. Mas a verdade é que o médium de cura, ele dá passes em muita gente.
Então, ele não tem como dizer assim, olha, eu amo todo mundo de modo igual. Isso não existe. Eu não posso dizer que eu amo todo mundo de modo igual. Mas eu posso dizer que eu faço o meu trabalho com carinho, com determinação, com amor. Embora eu não ame todo mundo de modo igual, eu faço o meu trabalho com carinho e com amor. Então, nesta hora, eu estou colocando meu sentimento de amor. Porque aí o Carlos, ele pode até não ser uma pessoa conhecida, mas ele é um ser que está diante de mim, e eu, como tenho o desejo de ajudar a todos, eu vou trabalhar em cima do Carlos com toda a vontade, com todo o ânimo, com toda a determinação, com todo o sentimento que eu tenho em mim, de forma a que ele saia daqui melhorado. Então, este sentimento que eu ponho no trabalho, este é o sentimento do amor. Este é o sentimento da boa vontade. Então, a gente começa a sentir assim: eu estou diante de um doente. O doente não me é uma pessoa simpática. Às vezes, nós encontramos doentes que não são simpáticos. Uma pessoa que não olha para a gente, que olha para a gente com um olhar desconfiado, uma pessoa que está, eu vou fazer um gesto aqui, tem algumas pessoas com esse gesto, com essa posição, eles não tomam isso como uma advertência. Pessoa que senta na nossa frente de braço cruzado, olhando assim para a cara da gente, parece que já está assim como quem diz, quero ver o que vai sair daí. Quer dizer, a pessoa não está aberta, a pessoa não está com os braços esticados, a pessoa não está com um sentimento de recepção, já está assim. Você quase que está ouvindo ela dizer, o que ele vai fazer comigo? Então você encontra um doente desse, às vezes você também está com vontade de estar de braço cruzado, né? Quer dizer que aí não dá certo, né? 2 braços cruzados não vão dar certo. Então você tem um dia que você não está bem também. Tem um dia que você olha para o doente e diz assim, meu Deus do céu, lá eu tenho que dar passe nesta pessoa tão mal encarada. Pessoas que vibram mal contra o passe de cura. Pessoas que são mal vibradas. Tem pessoas que são mal vibradas mesmo. Tem pessoas que têm profissões que transmitem angústia, que transmitem medo. A gente pode imaginar quantas profissões existem que devem transmitir medo. Tem pessoas que não são bem-humoradas. Então essas pessoas todas, elas passam um sentimento que não vai despertar em mim o sentimento de boa vontade para com elas. Então eu só posso dar um bom passe nelas se eu começar a desenvolver dentro de mim mesmo o sentimento de amor ao trabalho, que me faz superar a dificuldade que a pessoa tenha em nome e por amor ao trabalho em si mesmo. É como aquela professora, né, que tem um aluno rebelde, mas ela gosta tanto de ensinar que ela acaba superando a rebeldia do aluno porque ela gosta de ensinar, né? Ou como enfermeiro, ou como médico, ou como qualquer profissional, né, que desenvolva os seus valores internos, superando as dificuldades externas. Como é que a gente desenvolve esse sentimento? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que há uma pessoa diante de nós doente. Há uma pessoa que tem um corpo que precisa ser ajudado para que aquele espírito prossiga a vida dele. Aquele espírito que está diante de mim, que é o Carlos, ele é um espírito que precisa prosseguir vivendo. Então, em mim deve haver o sentimento seguinte: eu preciso criar condições para que esse espírito prossiga vivendo. Olha o sentimento da gente, como é que começa a ficar corrigido. Eu preciso dar condições a ele para que ele vá adiante. Ao sentimento da cura, o sentimento do auxílio, o desejo de ajudar a pessoa. Um outro fator que ajuda a gente a criar o sentimento da cura é conhecer
a mecânica do organismo. Coisa simples, não precisa ninguém ser médico, não. Conhecer a beleza que é a circulação sanguínea, a beleza que é os órgãos funcionando, a beleza que é a pessoa pensar, a beleza que é você estar diante de uma máquina que nenhum ser humano fez outra igual, funcionando há milhares, há milhões de anos, funcionando, se aperfeiçoando cada vez mais, mas basicamente a mesma. Então, esse respeito que a gente passa a ter ao corpo, o nosso e o dos outros, também cria condições do amor. Meu Deus do céu, saber que um espírito está preso numa máquina, a trabalheira que deu para essa máquina chegar ao nível em que chegou, compreender que ali foi colocado um espírito para progredir e entender e até agradecer a Deus por uma certa particularidade que Deus nos dá, de estarmos ali ajudando aquela pessoa a viver. Este sentimento se desenvolve, que é a valorização da vida, é a valorização do sentimento de amor à vida. E isto cria também o sentimento da cura. Se vocês forem médiuns que apenas dizem assim, eu tenho que cumprir uma obrigação, se eu não cumprir a mediunidade, eu vou passar mal, vai acontecer isso, acontecer aquilo comigo, se vocês pensarem assim, esqueçam tudo que eu falei. Esquece tudo que eu... Chega lá, estica a mão, dá as costas, vai embora, não está nem querendo saber o que aconteceu com o outro. Mas se vocês querem dizer assim, escuta, Carlos, como é que você está, como é que depois do passe você está passando, é sinal de que vocês estão valorizando a vida. Aí nós começamos a pesquisar como é que o Carlos está passando. Nós não vamos querer saber dele se ele ficou curado com o nosso passe. Nós não vamos ficar querendo saber disso, não. Nós vamos querer ficar sabendo se ele está se dando bem com o passe de cura. Olha, um outro sentimento que nós estamos desenvolvendo. É a valorização do nosso próprio serviço. E do serviço do guia espiritual também. Carlos, você está melhor com o passe que você está tomando? Estou melhor. Não estou nada. Não está acontecendo nada de diferente comigo. Bom, vamos saber o que está acontecendo. Será que é falta de alguma coisa? Será que o Carlos não está pensando corretamente? Será que o Carlos está distraído? Será que eu mesmo não estou dando todo o amor possível àquele sentimento da cura? Então vocês, na medida que vocês se preocupam com o doente, vocês vão começar a desenvolver a valorização da cura, porque vocês vão começar a estar preocupados com o doente. Quer dizer, nós não somos mais indiferentes. Nós queremos saber como a pessoa está. Nós não somos indiferentes. E aí eu dei passo nele sim. Eu não sei lá o que é que passou por mim, eu não quero nem saber. Isso é indiferença. Pode muita gente pensar assim, mas a gente aqui na casa não aprende que a gente não deve se preocupar com o passe que dá. Nós não devemos nos preocupar se fomos nós que curamos a pessoa. Mas não significa que nós não devemos nos preocupar com a pessoa. Nós só vamos nos preocupar se fui eu que curei o Carlos. Isso é vaidade. Mas saber como é que o Carlos está, isso não é vaidade. Eu não vou saber só do Carlos, vou saber até do Hélio que tomou passe com outra pessoa que não eu. Quer dizer, é o sentimento que nós vamos começar a desenvolver dentro de nós. Este sentimento cria também um outro sentimento paralelo a ele, ou em continuidade. É desenvolvermos os valores humanos que temos dentro de nós. Os valores humanos precisam ser desenvolvidos dentro de nós. Aí vocês peguem o Cristo Consolador no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Pegam o capítulo Sede Perfeitos, que é desenvolver os valores humanos,
eles também têm é uma coisa muito interessante para o nosso espírito. Por que que é interessante? Porque na medida que nós vamos desenvolvendo os valores humanos, o nosso próprio coração vai ficando mais manso, vai ficando mais compreensivo. Aí nós vamos começando a ver até mesmo com as abordagens que a gente faz às pessoas, como nós fazemos as abordagens às pessoas, como nós perguntamos as coisas às pessoas, nós vamos tendo cuidado até de saber como nos dirigir à pessoa. Nós vamos tendo esse cuidado todo, até isso nós fazemos. Como é que eu vou me dirigir a tal pessoa? Vamos valorizando coisas mínimas, que antigamente os pais da gente diziam que era aprender a respeitar os outros. Os que passaram dos 40 aqui, não sei se tem alguém mais de 40 anos, né? Mas se alguém aqui, talvez só o Paulo Cury que tenha passado dos 40, talvez só ele, 4.2, né, Paulo? Então, só 4.2. Todos que passaram dessa idade, nessa idade, sabem que os pais ensinavam a gente a ter comportamento, né? Então não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Tudo isso por quê? Porque aparentemente era só uma forma de educação. Mas com o correr dos anos nós vamos aprendendo que o pai fazia aquilo com a gente para que a gente tivesse sentimentos. Para que nós tivéssemos sentimentos. Né? Então esse sentimento que nós vamos descobrindo em nós, valorizem muito o passe de cura. Porque você então já está preparado por uma série de fatores para ser bom, para ser naturalmente bom. Quem vai à visita domiciliar, se não tiver sentimento de cura, vai fazer visita que vai demorar 5 minutos, não estará nem um pouco preocupado com o doente e está doido para dar as costas e ir embora, que aquele doente é desagradável. Nada, visita familiar não é para demorar como 2 horas. Tem umas pessoas aí que de vez em quando me dizem, só consigo fazer 3 visitas porque eu levo o dia inteiro. Meu Deus do céu, também nem é assim, daqui a pouco vocês têm que almoçar na casa do doente, né? Mas tem uma medida certa que demonstre o carinho por ele, que demonstre o sentimento por ele, mas também que não fique lá 2, 3 horas, né? Fulano também quer se levantar e fazer outra coisa também, né? Então a gente tem que aproveitar, ter uma visita no tamanho exato. Qual é o tamanho exato de um sentimento? Quando nós estamos num passe familiar, o tamanho exato do sentimento é o que até onde a pessoa pode aceitar. Num passe de cura aqui no centro, o tamanho exato tem 5, 10 minutos, não pode passar muito mais do que isso, que senão não dá tempo, com tanta gente para atender, não dá tempo. Então nós temos que ter tamanhos diferentes para os atos, mas o sentimento é o tamanho que a gente der a ele. Então os nossos atos têm que ser disciplinados. Gostaria de falar mais tempo com você, mas a hora não dá, eu tenho outras pessoas para atender. Gostaria de dar mais sentimento a você, mas o tempo não dá. Às vezes a gente faz isso até de forma educativa. A pessoa que nunca sabe se comportar. Então a gente até dá umas cortadas para ver se a pessoa aprende. Que nós não queremos dizer a ela, escuta, você está sendo inconveniente. A gente não quer dizer isso, então a gente dá umas cortadas assim para a pessoa aprender que tem alguma coisa errada. Aí dá errado, que a pessoa diz lá, ele não gosta de mim, você viu só? Fala, uma vez uma moça aqui chegou aqui para mim e veio brigar comigo, porque eu tinha dado uma notícia que ela não tinha gostado. Aí virou-se para mim, primeiro ela chegou aqui e disse assim para mim, eu quero que o senhor dê o mesmo carinho a mim que o senhor deu para a pessoa, e passou uma pessoa antes que passou por ela. Eu quase que disse assim para ela, escuta, ela eu conheço, a senhora eu não conheço, não posso dar esse carinho, né? As coisas têm que ter uma certa proporcionalidade, né? E aí eu falei assim, tá, minha filha, você quer o que eu faço? Que eu aperto sua mãe, que eu beijo seu rosto, não sei o quê? Tudo bem, eu faço isso, mas ela não entendeu que eu não podia beijá-la com a mesma
com o mesmo carinho que eu beijei a pessoa anterior, que era muito conhecida minha. Aí depois ela voltou e disse assim, olha, eu cheguei aqui perturbado, eu estou saindo mais perturbado ainda. Esse foi por causa da palestra do Hélio, com certeza foi a palestra do Hélio. Disse, não, senhor, não, senhor. O senhor deu uma notícia que eu não queria receber. Eu disse, minha filha, eu sinto muito. Não posso fazer nada por você. A notícia que eu vi foi o que eu vi do Espírito, foi isso. Não posso ver nem mais nem menos. Não vou dizer nem mais nem menos do que eu vi. Eu vou dizer o que eu vi. Ela virou-se para mim e disse assim, escuta aqui. Se o senhor tem carinho, a senhora era meio carente mesmo. Se o senhor tem carinho com todo mundo, o senhor tinha que dar uma notícia que fosse totalmente positiva. Eu disse, mas eu não dei a notícia positiva, eu não disse a sua filha, nem me lembro mais o que era dela, estava acordada, assim, estava, mas o senhor disse que ela estava acordada, mas que ela estava hospitalizada. Minha filha, isso eu não posso responder por ela. Se ela está hospitalizada, não posso responder por ninguém, minha filha. Eu posso responder, o que eu posso responder? Então vocês vejam que às vezes a criatura, ela quer um tanto mais dessa demonstração do sentimento de cura. Como é que o médium faz numa hora dessa? Como é que ele age diante das pessoas exigentes? Estou contando esse caso aqui para falar da exigência. Como é que nós agimos perante as pessoas exigentes? Como é que o sentimento da cura funciona diante de uma pessoa distraída? A pessoa está lá, sentada ali, não está nem... Às vezes elas são desequilibradas, às vezes não são. Às vezes a pessoa é distraída mesmo, às vezes a pessoa é desequilibrada, né? Aí na nossa sala tem uma mocinha, que ela é bastante desequilibrada, ela chega, olha para o olho do médio passista, se o médio passista não fechar o olho, ela encara, que fica o tempo todo. E depois a gente viu que a mocinha era meia perturbada lá das ideias. Ela ficava assim, olha para lá, vai acompanhando o passo do médium, vê a mão para lá, vai fazendo um movimento de acompanhamento que, se o médium não tiver capacidade de conviver com essa realidade da pessoa, o médium se perturba, que ele precisa de um ambiente de paz para trabalhar. Então, às vezes nós encontramos pessoas que estão dormindo, sentam na sala, na cadeira e dormem, distraídas do serviço do passo. Como é que nós vamos desenvolver esse sentimento de cura? O mesmo princípio que nós devemos ter para com as pessoas difíceis. É paciência e dar o máximo do nosso coração. Aí nessa hora vocês podem ter a certeza que vocês estão desenvolvendo o sentimento de cura. E não pensem que essa força que vocês vão tirar de dentro de vocês, essa força vai sair com facilidade. Não sai mesmo não. Isso é conquista. Não tem outro nome. Isso não é estalar de dedos. Isso é conquista. É trabalho de dia após dia, mês após mês, ano após ano. Por isso que não existe dois sentimentos de cura iguais, porque dependerá de cada um de nós, do crescimento de cada um de nós, da elevação de cada um de nós, do valor que nós já desenvolvemos. Uma das coisas que a gente deve também, vamos dizer assim, ressaltar junto ao doente, é que ele mesmo está tendo uma oportunidade de cura, de vencer, de lutar, de ter uma chance nova para ele. Dizer ao doente que ele está sendo beneficiado faz bem ao doente, podem ter a certeza disso. Não preciso ter medo de dizer isso não. Vocês podem até escolher a hora certa, mas faz bem a você dizer ao doente que ele está tendo uma oportunidade. Meu irmão, primeira vez que chega na sala, você tem vindo à reunião pública de estudos rapidamente? Não, não tem. Então venha, meu filho, venha valorizar o que está acontecendo com você. Você tem orado? Não, não tem. Então ora, meu filho, faz bem a sua saúde espiritual. Você está tendo uma oportunidade tão boa de tomar um passe aqui. Então, essa valorização vocês podem transmitir ao doente. Então, o sentimento de cura parte de nós para o doente, mas a gente também estimula o doente
a ter este mesmo sentimento de cura. Enfim, o passe de cura é um trabalho baseado na lei do amor ao próximo. Se não tivermos esse sentimento, nós vamos ter dificuldades. Por outro lado, tudo que eu falei até agora é partido do nosso próprio coração, é o esforço nosso pessoal. Mas existem coisas que nos ajudam a pensar no sentimento de cura. Por exemplo, lermos bastante o Evangelho, não só segundo o Espiritismo, mas como o Evangelho mesmo comum. Aquelas passagens de Jesus tão boas. Pegue lá a Bíblia, não precisa ler a Bíblia toda não, pegue aquelas passagens de Jesus, aquelas conversas de Jesus. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, que aquilo ali tem muito material para a gente pensar. Isso ajuda a gente a melhorar o sentimento da cura. Conhecer casos de cura, casos de médicos, de pessoas que melhoraram, transformaram suas vidas, enfim, tudo aquilo que torne o nosso coração um pouco mais macio, um pouco mais generoso. Tudo que servir para tornar o nosso coração generoso deve ser feito por nós, estudado por nós, melhorado em nós mesmos para esse esforço. Bom, tem alguma dúvida para falar sobre isso? Depois? Tá bom. O que é medicina espiritual? Estou lendo aqui nessa plataforma aqui que a Nádia me deu. O que é medicina espiritual? Medicina espiritual é aquela medicina exercida por força da ação fluídica. Pode ser também uma medicina exercida pelos médicos do espaço quando eles receitam. Mas a verdadeira medicina espiritual é aquela cujo tratamento é exclusivamente fluídico. Essa é a verdadeira medicina espiritual. Então, quando nós damos um passe, quando nós vibramos sobre um órgão doente, que nós tiramos de dentro de nós a nossa própria energia para doar aos outros, isso é uma forma de medicina espiritual. Não esquecendo de que todos nós, de uma forma ou de outra, quando damos o nosso fluido para os outros, nós estamos dando parte da nossa saúde para eles. Não esqueçam disso. Ou parte da nossa energia. Ou parte do nosso sentimento mais profundo. E isso significa que nós todos temos, assim, uma parcela em todo mundo que a gente dá passe. Imagine a Kátia tomando passe há 2 anos. Quanto de parcela ela não tem de quanta gente? O que isso significa para a Kátia? Significa para a Kátia uma forma de apoio para ela. Ela vai dizer assim, meu Deus do céu, dentro de mim existem as minhas próprias energias, mas dentro de mim, como existe apoio dado pelos outros? A mesma coisa nós diremos assim, à medida que eu vou aprendendo as leis do amor ao próximo, mais eu desejo ajudar ao semelhante, mais eu desejo me doar ao maior número de pessoas. É um crescimento das nossas forças, simultaneamente é um crescimento dos valores morais que nós temos. Damos bastante passe, trabalhamos muito, doamos muita energia para os outros, em função do sentimento que nós temos. A medicina espiritual, portanto, é a energia que nós passamos para os outros, a energia que nos pertence, que nós passamos para o outro, com o objetivo de curá-los das doenças físicas. Interessante que muitas vezes o fluido curador, ele atinge o corpo físico mesmo. Outras vezes só atinge o corpo perispiritual. Há ocasiões que o fluido curador atinge simultaneamente o corpo espiritual e físico.
Há ocasiões que ele atinge primeiro o corpo espiritual para depois chegar ao corpo físico. Como é que isso vai se dando? Quando é que nós vamos saber que nós estamos dando o passe para atingir ao corpo físico, ao corpo espiritual? De um modo geral, fazendo uma classificação bem generalista, é assim. Todas as vezes que nós damos o passe numa pessoa, num doente, primeiro nós atingimos o perispírito dele. Quase sempre, 90% dos casos, primeiro atingido é o perispírito. Depois o próprio perispírito da pessoa equilibrada, ele mesmo organiza e equilibra o corpo físico da pessoa. Mas às vezes não. Às vezes nós sentimos que depois de 1, 2 passos no perispírito, nós sentimos que o fluido penetra a matéria, a musculação, penetra a corrente sanguínea, envolve os centros nervosos. Então nós passamos a sentir que o fluido está realmente penetrando o organismo do doente. E se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que essa penetração fluídica, ela se dá com muita naturalidade. Quase sempre nós nem nos damos conta de que passamos de uma fase para outra. Isto é, que o doente já saiu de uma fase para outra. Nós não nos damos conta, nós vamos dando passo, daqui a pouco a gente sente que o fluido tem uma maior penetração orgânica. Vai entrando mais no organismo da pessoa, vai entrando mais no organismo, mais profundamente. Então, essa é a medicina espiritual. Então, neste momento, nós não demos remédios, nós não agimos com outra força, senão a nossa própria força fluídica. Aí, mais uma vez, cabe lembrar a vocês a necessidade de perguntar às pessoas como elas estão. Que nós vamos vendo o progresso da pessoa, vendo a estabilidade emocional, vendo a estabilidade física dela, ela mesma vai dizendo assim: eu estou me sentindo mais forte, eu estou me sentindo mais energizada. Então nós vamos sentindo que isso foi graças ao passe de cura que a pessoa vai recebendo. Aí a gente faz a outra pergunta que está aqui: o que é passe de cura? Passe de cura nada mais é do que esta emissão de energia com o objetivo específico de curar a doença das pessoas. Quando nós damos um passe numa sessão pública, nós damos aquele passe no sentido de fazer uma limpeza no psiquismo da criatura, tornar a criatura mais limpa psiquicamente, tornar a pessoa liberada de forças pesadas em torno dela, etc. e tal. Mas o passe de cura não. O passe de cura, nós olhamos para a pessoa e dizemos assim: ela está com esse problema. Por isso a gente pergunta à pessoa: o que você tem? Ah, eu estou com a minha tireoide, eu estou com o meu coração, eu estou com o meu estômago, eu estou com qualquer coisa. Então nós olhamos para aquela tireoide, nós olhamos para aquele coração e nós olhamos para aquele estômago e nós devemos sentir pela força da nossa vontade que o nosso fluido está atravessando ou entrando ou chegando até aquele órgão doente. Aí eu repito a vocês que quando não se tem o sentimento do amor, a gente não consegue fazer isso. Não se consegue fazer isso. Eu lembrei a vocês, na aula de terça-feira, quem estava aqui, na reunião da AME Rio, que Kardec, na Revista Espírita, de outubro de 1865, 58 quero dizer, 58, ele diz assim, que o fluido não pode ser mole. O termo que ele usa é esse, mole, que você tem que ter força de emissão. Você tem que ter capacidade de transmitir a energia. Então você pega uma pessoa com um órgão doente e vocês agindo superficialmente, dando aquele passe tão mole, quer dizer, não há penetração no órgão doente, seu fluido não consegue entrar.
Aí volta dizendo, ninguém precisa fazer movimentos violentos. Se fizer, não tem nada demais, mas não há necessidade. O que vai valer é a mão da gente, o pensamento da gente, sentindo que aquele fluido está entrando com vigor, o vigor determinado pela nossa mente, naquele órgão doente. Entendeu? Está entrando com vigor. Então, nesta hora, nós dizemos assim, o que é passe de cura? Passe de cura é a transmissão dessa energia com vigor. Não vamos nos esquecer da informação básica de Kardec. Como é que eu sei que eu tenho passe de cura? A informação básica dele é a seguinte: pela experimentação e pela revelação. Ou um espírito vem e diz que nós temos o passe de cura, ou nós chegamos perto dos doentes, os doentes vão ficando curados, vão ficando bons, aí nós sabemos que temos o passe de cura. É a experimentação. De tanto eu chegar perto de doentes, de tanto eu chegar perto de pessoas adoentadas, as pessoas vão sentindo-se curadas. Então eu vou dizendo que eu tenho o passe de cura por força do trabalho que eu vejo, que eu observo. Ou então quando o Espírito chega para mim e diz, você tem mediunidade de cura. Então o passe de cura, ele também pode ser encarado como uma das forças da natureza. Vamos lembrar aqui, a todos nós, que Kardec lembra que o passe de cura foi revelado nos tempos modernos pelo Espiritismo. Embora, já no tempo dos egípcios, em Mesmer, se falava nisso. Falava na atitude curativa. Mas Kardec lembra que foi a doutrina espírita que permitiu difundir para todo mundo a noção do passe de cura, da força curativa. É uma das forças que a doutrina espírita trouxe para o conhecimento de todo mundo. Senão, estava restrita ao ambiente dos magnetizadores. Quem hoje em dia que conhece magnetizador? Ninguém fala mais em magnetizador, mas todo mundo fala em médio de cura, né? Todo mundo fala em médio de cura. Então, Kardec lembra que a mediunidade de cura, ela foi conhecida nos tempos modernos graças à doutrina espírita e difundida, né? E qual é o objetivo dos espíritos quando eles atuam na cura? O objetivo nós já podemos entender: dar saúde para a gente poder prosseguir a nossa jornada. Dar saúde para que a gente possa trabalhar. Então, quando um espírito diz que está dando um passe de cura na Tânia, e a gente diz assim, mas por que na Tânia? É que eles estão vendo a necessidade dela prosseguir. Aí a gente vai fazer uma paradinha aqui para lembrar o seguinte: se não fosse, por exemplo, os antibióticos, quantos de nós já não estaríamos no plano espiritual? Talvez quase todos ou todos aqui já estaríamos no plano espiritual. Com certeza, né? Se não fosse o antibiótico. E espírita, se não tomasse de passe de cura, quantos de nós não estaríamos, se não do outro lado, mas tranquilamente, sem condições de trabalhar? Quantos de nós? É o passe, alguns até fora do ponto, né? Meio birutas, meio maluquinhos, meio todos, né? Que é o passe de cura que permite a gente ter energia para a continuidade do trabalho. A energia curativa, ela tem um poder de manutenção orgânica muito grande. Vocês não podem imaginar quanto esse poder de manutenção de saúde das pessoas, de vitalidade das pessoas. A energia curativa, só quando vocês estiverem desprendidos do corpo e verem como é que os espíritos aplicam aquele passe, aquela energia nos doentes,
é que vocês vão dizer assim, meu Deus do céu, o fulano está vivo mesmo por causa da força que está sendo dada a ele. Está vivo por conta disso. Há um poder muito grande que o passe de cura tem. Então, quando os espíritos dão um passe na Tânia para ela continuar vivendo, nós encarnados não avaliamos o porquê que a Tânia precisa continuar vivendo. Nós não avaliamos, mas os guias dela sabem por quê. Por isso que eles pedem a interferência. Olha, ajudem a minha filha porque ela precisa sobreviver. Aí eu posso, como ser humano, dizer assim, mas que bobagem é essa? Por que ela já tem que sobreviver? Está na hora dela morrer, está doente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eles vão arranjar milhões de argumentações comprovando que ela precisa continuar vivendo. E se eu trago dentro de mim o sentimento de cura, eu trago também, como consequência, o sentimento da obediência, que é um detalhe muito importante para que vocês entendam também o sentimento da cura. É o sentimento da obediência. Então, quando eu olho para a Tânia e eu digo assim, essa não tem jeito mesmo, vai morrer mesmo, mas o Espírito diz assim, não, mas vamos dar o passe nela, e eu ponho o sentimento da obediência, eu carrego as minhas mãos com o sentimento de amor e aplico sobre ela, e ela vai sobrevivendo, vai sobrevivendo, vai sobrevivendo, e diz, meu Deus, como é que a Tânia conseguiu sair dessa, hein? Não sei mesmo. Porque naturalmente os guias viram coisas que eu não fui capaz de ver. E eles viram porque ela precisava continuar vivendo. Eles viram porque ela precisava continuar vivendo. O sentimento da cura também, e eu quis falar isso agora só nesse momento, ele está ligado ao sentimento da obediência. No momento em que a gente não entende por que fulano está tomando aquele passo de cura. E a gente, como sabe que os espíritos sabem muito mais do que a gente vai cumprindo o trabalho. Deixa para lá. Sei lá como é que é isso. Sei lá por que isso. Sei lá com que objetivo está fazendo isso. E aí nós dizemos assim, eu estou trabalhando porque o guia mandou que eu fizesse isso, eu não vou discutir com o guia. Que eu vou deixar ele trabalhar, vou fazer o trabalho que ele me mandou fazer, porque eu tenho mais é que fazer isso mesmo. Então o sentimento da cura também está aliado ao sentimento da obediência. Os fatores que influenciam na cura são bem diversos. Por exemplo, nós às vezes perguntamos, por que é que certas pessoas são curadas e outras não são curadas? É o fator que influencia na cura. Há pessoas que são curadas porque elas merecem a cura. Há pessoas que perderam já a possibilidade de serem curadas. Há pessoas que chegou o tempo, o término final da sua existência terrena, passaram. Aí a gente lembra do Evangelho, segundo o Espiritismo, naquela mensagem que diz, se fosse um homem de bem, teria morrido. E os Espíritos disseram a Kardec, às vezes acabou mesmo o tempo dele ficar aqui, já acabada a sua prova, ele pode desencarnar. Mas se não acabou a prova dele, ele tem que continuar. Mas às vezes também aquela pessoa tem que continuar para que outros possam prosseguir. Às vezes a gente não entende por que certas pessoas sobrevivem, mas se a gente observar, a sobrevivência se deve menos às necessidades dela e mais às necessidades dos outros. As pessoas, se morressem, deixariam muitos desarticulados. Então, eles ficam ali se aguentando. Eles ficam ali se sustentando. Os próprios guias sustentam a pessoa para que até que os outros se fortaleçam. Há momentos também que nós devemos aos outros. Nós devemos a cura aos outros. Não esqueçam, muitos dos que estão aqui trabalhando no passe de cura, eles são devedores da saúde de muitas pessoas que passam por eles. E muita coisa que vocês ignoram. Mas o Dr. Herman uma vez me disse que nenhuma pessoa que entra numa sala de cura é desconhecida
do centro espírita e das pessoas que estão ali. Quando não é conhecida da pessoa, é conhecida de alguém que pede a ele para se tornar conhecido. Já tivemos casos aqui de pessoas que eu vi chegar à casa, que eu disse assim, essa pessoa está ligada a quem? Eu disse, ela não está ligada a ninguém não, mas o guia dela está ligado ao guia da casa. Então é sempre uma tarefa de doação, de convivência. Houve uma moça aqui, uma menina aqui há muitos anos, que nós demos passes nela, que eu disse assim, doutora Emma, a ser verdade isso que o senhor está dizendo, verdade não usei esse termo, a ser assim, não sei lá qual foi o termo que eu usei, não ia dizer que a ser verdade, porque está dizendo que eu não estava mentindo, né? Não é assim que a gente fala com guia, não fala com ninguém, imagina com guia. Então, eu disse assim, a valer isso que o senhor está dizendo, e essa moça que está aqui diante de mim, quem é ela? Afinal de contas, eu nunca vi, eu não vejo nenhuma ligação dela. Ele disse assim, você não vê ligação dela, mas o guia dela é meu conhecido. Então ele veio pedir interferência, então está tudo na família, todo mundo ligado. Então vocês imaginem uma casa enorme dessa, quantas pessoas estarão ligadas à casa? E quantas pessoas, por extensão, estarão ligadas aos múltiplos serviços que a casa oferece. Aí você vê, por exemplo, Malé, Ismael, Clarencio, os guias dessas casas todas ligadas às casas de Leon Denis, todo mundo trabalhando um pelo outro, assim, todo mundo, para eles não tem ligação, né? O Abigail, o núcleo lá de Campo Grande, para eles guia não tem diferença, eles todos são iguais. Imagina que quantas ligações a gente estabelece por força da amizade de pessoais. Então, numa hora dessa, nós vamos vendo que a ação, o fator que influencia a cura, começa a ficar fora do nosso alcance. Nós não conseguimos mais acompanhar a extensão desses trabalhos. Foge a condição da mente humana acompanhar a extensão de um trabalho desse. A gente começa a perder a noção das coisas. É muita gente. Vocês imaginem, o centro tem 40 anos, tem passe de cura há 41, que antes da gente vir para cá a gente já dava passe de cura. Quer dizer, imagine quantos milhares de pessoas passaram por aqui que a gente não tem nem noção de quem são essas pessoas mais. Não tem nem noção mais disso. Então vocês imaginem a extensão de todo um trabalho. E de repente, nós dizemos assim, como é que o Hélio deu passe em fulana e não curou? E o Carlos chegou, deu passe e curou. Pode ser uma ligação maior de um com o outro, pode ser um poder de amor maior também, pode ser um fluido especializado, Tem pessoas que têm possibilidade de cura em determinados órgãos, preferentemente ao de outros. Isso nós vamos aprendendo na decorrência do passe, na revelação. E não esqueçam, às vezes nós estamos devendo àquela pessoa mesmo. Durante algum tempo aqui na casa, tinha uma pessoa que foi uma trabalhadora da casa, ainda é ligada à casa, mas já não pode vir mais aqui ao centro. Eu dizia que ela era uma fábrica de pedras nos rins. Ela virava, mexia, toda hora saía uma pedra lá, mas não era pedrinha não, saía cada pedrão, coitado da moça, como ela sofria naquele negócio. Às vezes quando ela chegava para mim, disse, olha, tio, estou começando a passar mal, lá vem outra pedra aí. Ela ficava 2, 3 dias, às vezes, deitada até que saía aquela pedra. E havia um médium, que era ele que o doutor Erma sempre mandava dar passos nela. Sempre dá passo nela. Vai lá, fulano, vai dar passo na fulana. Fulano, vai dar passo na fulana. E aquilo começou a me causar estranheza. Como a doutora Erma não deixa ninguém dar 2 passos seguidos, esse negócio está mandando sempre fulano dar passo na fulana. E ele disse, não, por causa do fluido especializado dele. Depois eu fui ver mais tarde que não era por causa de fluido especializado, coisa nenhuma. Era uma espécie de ligação
que o médium tinha com aquela senhora, que o doutor Erma disse que aquela era uma grande oportunidade para ele, que eles estavam dando a ele, os guias estavam dando a ele, para ele quitar parte dos débitos com aquela pessoa. Eu fui saber isso mais de 10 anos depois dele tanto dar passe nela. Ele está devendo a ela, não fica com dúvida não. Está devendo a ela mesmo e tem que ser por aí mesmo. Às vezes você fica sem saber por que está se devendo, né? E finalmente, qual é o mecanismo que dá ação fluídica? O mecanismo já foi dito de uma certa forma. É a vontade. Não esqueçam que Leon Denis, no livro No Invisível, ele diz assim, a vontade de curar. Ele começa um capítulo sobre a cura. Então ele diz assim, a vontade de curar. Então é outro sentimento da cura, né? A vontade de curar. Mais um sentimento da cura, a vontade de curar. Você é médico curador, mas não gosta de doente. Não tem vontade de curar. É médico curador, mas não gosta de ver a saúde de ninguém. Seria a mesma coisa se nós disséssemos, o Hélio dissesse aqui para nós, eu sou pediatra, mas não gosto de criança, não. Desmoronaria tudo que nós construímos em torno do Hélio. Ele tem que gostar de criança, né? Pode até estar cansado de lidar com criança, mas tem que gostar, né? Tem que gostar de criança, senão desmorona tudo que se construiu em torno dele, né? Então a vontade de curar tem que ser presente na gente. Por quê? Porque o mecanismo de ação é baseado na vontade de nós vermos as pessoas curadas, de vermos as pessoas com saúde, vermos as pessoas perfeitas. Qual é o tempo que isso dura na gente? Quanto tempo eu tenho que ter essa vontade de curar? Não tem limite. Eu trabalhei com uma senhora, era Dona Chiquita. Antigamente as senhoras tinham esses nomes, né? Chiquita, Pedrita, Mariquita. O centro que eu trabalhava tinha 4 médios de cura. E a presidente era a Dona Chiquita, a vice-presidente era a Dona Mariquita e a outra presidente era a Dona Pedrita. Você vê, meu Deus do céu. O único varão na sala de cura era o altivo, né? Não sei se, infelizmente não era altivita, né? Então, o único varão na coisa. Então, uma vez, ela contou para mim que ela tinha uma mediunidade de cura fabulosa, das pessoas mais impressionantes que eu já vi em matéria de cura. Quando eu posso, eu conto umas histórias dela para mostrar o poder fluídico que ela tinha. E uma vez a Dona Chiquita deu uma escorregadela, vocês sabem, agora deixa eu falar mal das senhoras, né? As senhoras, por mais educadas, elas são tão educadas que nunca dizem a idade que elas têm, né? São tão educadas que nunca dizem a idade que elas têm. E então a Dona Chiquita uma vez escorregou e disse que estava com 75 anos. Eu digo, nossa, eu contei rapidamente, 75 anos, mas está dando passe há muitos anos, né? E ela virou-se para mim, ela percebia muitas coisas, mas ela virou-se assim, pois é, tio, você é o mais novo do grupo, um dia você também vai chegar aos 75 anos dando passe de cura. A velha pegou no ar, né? Que eu estava pensando, quantos anos ela está dando passe de cura, né? Então ela tinha 75 anos, dava passe de cura, e não era aquele passe que a gente não via se estava levantando ou não, a gente viu o camarada sair levantado dali com os passes que ela dava, aquela senhora de 75 anos. Quanto tempo isso vai durar? Quanto é que tempo dura o fluido na gente para dar passos de cura? Não se sabe. Não se sabe. Agora eu vou falar a idade de uma senhora que vocês podem saber, porque ela não esconde. A nossa querida Dona Cidinha aqui do nosso casa. Ela está com 71 anos. Vocês sabem que ela está com 71 anos? Ela ainda dá passe até hoje? Com algum vigor danado? Está com 71 anos já. Caminhando já para os 72 no início do ano de 2002, está aí dando passo de cura sem menor cansaço, né?
Então a gente vê que não existe limite. Quando vocês começarem a dizer que estão muito cansados com passe de cura, vocês podem dizer que vocês estão muito frouxos mesmo, tá? Tranquilamente. Muito frouxos. Vão tratar de ter energia para dar e não se sentirem cansados, porque não existe limite para nós. Nádia, da lista que você me deu, acho que eu falei tudo. Agora você conduz aí o negócio. Pergunta como é que você quer que faça. Chefe, olha só, é porque você pulou, se puder, falar um pouquinho de mediunidade de cura e magnetismo. Porque é um negocinho. Mas aqui não está isso aqui, não, mas eu posso falar. Aqui na nossa apostila. Fala assim. Está nesse aqui, eu não vi esse aqui não. Eu vi esse aqui só. Se puder. Pode. Mediunidade de cura e magnetismo. Olha só. Magnetismo é o poder de atração que as pessoas possuem. Então, quando você dá um passe nesse sentido assim, você está tirando, pela força do magnetismo que você tem em você, as energias pesadas ou doentes de uma pessoa. Então você está retirando, atrai para a sua mão. Os magnetizadores antigamente, eu já falei isso também na aula, eles faziam um movimento assim, puxavam e jogavam para fora, porque eles tinham a noção exata de que estavam tirando alguma coisa. Mas o magnetismo, posteriormente, viu-se que não é só o poder de atração, é também o poder de emissão. Então, quando você põe as mãos em alguém e emite fluido, você também está usando a força do pensamento para conduzir as energias que você tem para atingir alguém. Isso é magnetismo, é feito por você, ser humano, você que comanda o fenômeno. O passe curador é quando ele é conduzido pelos espíritos. A mediunidade curadora é quando isso acontece, só que ao invés de ser feito por força da minha vontade, é conduzida pelos espíritos. Entendeu? Então veja bem, se eu chego aqui, dou um passe na sessão pública, com a força do meu magnetismo, sou eu que estou dando passe. Mas se tem um espírito junto a mim fazendo aquele movimento, deixou de ser magnetismo para ser mediunidade de cura. Então, quando estiver agindo só eu, o ser humano, é magnetismo. Quando entra um espírito na jogada, é mediunidade de cura. É a mesma força, só que conduzida pelos espíritos. Está bem claro agora? Está bem claro para todos vocês? Então, se vocês disserem assim para mim, olha, eu não tenho nenhuma percepção mediúnica, vocês poderiam dizer assim, bom, então eu estou trabalhando magneticamente. Eu direi, não é bem assim. Vocês estão dentro de uma casa espírita, que faz questão de dizer que tem espírito aqui, e até faz força de trazer espírito para cá. Então a gente diz assim, bom, deve ser espírito, isso aí não é bem meu não, isso aqui é de espírito mesmo. Mas se vocês estão sozinhos no meio da rua, de repente vocês são obrigados a dar um passe, não devem fazer isso, mas vamos supor que haja uma circunstância dessa, vocês vão dizer assim, poxa, foi puro magnetismo, não tinha espírito nenhum, rezei, não apareceu espírito nenhum, eu tive que dar eu mesmo o passe no fulano, aí vocês tiveram força magnética. Então o passe de cura, vocês têm hora que não vão saber quando é vocês ou quando é o guia, né? Mas como a gente está sempre acompanhado de guia, né? Eu conto um caso, foi um caso muito gritante no meu trabalho de cura, foi com essa senhora, essa dona Chiquita. Chegou eu já contei esse caso em umas aulas aqui, mas vale a pena contar novamente. Chegou lá um rapaz, isso tem tanto tempo, você não vale nem a pena contar a vocês, mas era por volta da década de 1950, você veja como é que o troço é velho, né? Ninguém tinha nascido aqui, então não existia grandes tratamentos para doenças de pele. E chegou uma pessoa lá no centro, com isso aqui tudo era uma carne viva só. Quem conhece sarna em alto grau, que aquilo tudo fica todo queimado assim, era mais ou menos assim. Então, com a devida licença da Nélia.
Então a pessoa chegou lá e ela disse assim, olha, o médico já fez tudo, já foi a dermatologista, já foi não sei o quê, já fiz tudo esse negócio, não tem jeito nenhum. Eu já vim aqui numa macumba, foi o termo que a pessoa falou, vim aqui numa macumba para ver se dá jeito, que esse troço aqui não tem jeito mais não. Aí ela olhou para mim e disse, você está vendo o que está no braço dela? E eu olhei e vi aquele pulsão de, sabe aqueles bichinhos branquinhos que dá em matéria podre, aqueles cutãozinhos assim? Aquilo estava cheio assim no braço da pessoa. Aquilo estava andando assim no braço. Mas no plano espiritual, não estava no plano físico não. Eu disse, olha, a moça até que era uma moça. Acho que era uma senhora, nem me lembro mais não. Está aqui, eu não vou dizer para ela que é o que eu estou vendo. Pode dizer sim, pode dizer coisa. A dona Chiquita tinha essas vantagens. Ela já estava com muita idade, já não ligava mais para aquilo que o senhor estava pensando. Né? Quer dizer, estou vendo isso assim, assim, assim. Pois é. Então vamos começar a dar o passe. Então passava-se a mão assim no braço da moça, como se raspasse. Ali o guia segurava a mão da gente para aquilo não passar para outras partes do corpo. Mas o que funcionava era o magnetismo puro. Magnetismo, entendeu, Nádia? O guia segurava a mão assim só para aquela matéria mental, né, espiritual, não passar para a gente, mas o que funcionava era o magnetismo puro. Foi o mais novo do grupo que deu o passe, que tinha mais magnetismo, né? Então vai lá, vai fazendo assim, vai raspando aquilo assim, com quem raspava um troço assim. 3 dias depois a pessoa chegou lá com o braço limpo. Aí, ó, o que a senhora fez aqui? Ela disse, não fiz nada, vai-te embora. Ela já estava assim ela já estava com vontade de brigar com todo mundo, aí a gente não insistia muito com ela. Já era magnetismo puro. Então a ação espiritual era só para aquilo não passar para o braço da gente, nós médicos que estávamos lá no passe. Entendeu? Deu para entender bem o que é magnetismo, o que é? Então tem horas que vocês vão dizer assim, quando é que o guia funciona, quando é que o magnetismo funciona? Vocês não vão saber não. Agora você dá o passe, deixa para lá, porque nem sempre a gente vai saber. Mais alguma pergunta aí? Você pode falar mais um pouco sobre quando o passe atinge primeiro o perispírito e depois vai atingindo o órgão físico? Normalmente, o passe no perispírito, ele começa primeiramente pelas pessoas que estão recém-chegadas. Ou então, quando precisa de algum tempo para o perispírito da pessoa se acomodar ao tratamento material que vai se propor depois. Então, você chegou aqui pelas primeiras vezes, normalmente o tratamento que é feito é no seu perispírito, para depois chegar ao corpo. Quer dizer, no início do tratamento, geralmente é no corpo físico. O que não significa que seja sempre, tá? Pode ser também no corpo físico, primeiramente. Eu entendo que existem outros fatores para haver a cura, que não seja só a especialidade ou a especificidade do fluido do determinado médium. E eu quero crer que vai dar também do receptor, do próprio doente, do merecimento dele, se ele merece aquela cura naquele momento, se a prova dele ainda não tem que se estender por mais tempo, até o final da existência. Quando só vige o merecimento da pessoa, então ele pode tomar passe com qualquer pessoa. Aí qualquer pessoa o cura, porque o que vai valer não é o fluido do médium, é o mérito dele. Quando é caso, eu falei nesse caso específico, entendeu? Que você só cura com aquela pessoa, então é o débito da pessoa. Mas, claro que o merecimento da criatura, a necessidade de prosseguir vivendo, como eu citei o caso de uma outra pessoa qualquer, funciona. É muita coisa aí que a gente vai... Tem um leque de coisas, né? Você podia falar um pouquinho sobre a influência da cor, da luz, da luminosidade sobre a cura? William Crookes, ele fez uma experiência quando ele fazia materializações de espíritos, trabalhava na materialização de espíritos, ele verificou
que a luz do gás que ele usava era um lampião a gás. Quando ele envolvia num papel crepom, que a gente hoje chama de papel crepom vermelho, aquele fluido não se destruía tão facilmente quando ele tirava aquele papel vermelho. Entendeu? Então ele chegou à conclusão que a luz vermelha ajudava a manutenção da ação fluídica. Posteriormente viu-se que o infravermelho tem um poder de trabalhar junto do fluido curador sem destruí-lo, sem queimá-lo. Há hoje em dia algumas pessoas que pretendem que as cores têm influência sobre a cura. Ainda não se chegou a uma conclusão verdadeira sobre isso, definitiva sobre isso. Então a cromoterapia ainda não está estudada a ponto de dizer que ela tem o poder de cura. Aí nós vemos assim, bom, se é a luz vermelha que se usa na sala de cura, por que é que aqui embaixo tem luz azul? Mas lá em cima não tem. Lá em cima a luz é vermelha. Por que que aqui embaixo tem luz azul? Foi uma medida que nós tomamos, deliberada, para atender ao grande público, que aqui embaixo normalmente ficam as pessoas que vêm pela primeira vez. Ou quem vem pela primeira vez não vai lá para cima, fica aqui embaixo. Então, na hora de desligar a luz, tem que ficar um mínimo de claridade para a pessoa não ficar achando que tem alguma coisa especial na hora de que se apagam as luzes. Então, a gente deixa uma luz assim, somente clara. Mas a experiência de William Crookes está relatada num livrinho chamado Fatos Espíritas, é concludente. O espírito materializado, quando ele abria o lampião a gás, ele fazia, que ele chamava de abrir, né? Aumentava a chama, o fluido queimava, desaparecia. Quando ele descobriu aquele papel crepom vermelho, ele se mantinha. A história é essa. E se é referente à cromoterapia, volto a dizer, ainda não existe fatos comprobatórios da cromoterapia como agente curador, não. Pode-se dizer que existe, mas não existe ainda não. Então, confirmando aquela história que você começou toda da falar do Carlos, que ele ia chegar de braço cruzado e tudo, se o Carlos for merecedor com o braço cruzado, com a cara zangada, ele vai receber... O que vai acontecer? Mesmo o médium olhando para ele, não gostando, mas o espírito amigo, até mesmo para dobrar um pouco aquele orgulho do Carlos que veio aqui, que a mulher que mandou, ele não queria aquela história toda. Mas ele vai sair na cura. Beneficiado. Exatamente. É o caso que o Cury citou. Exatamente, né? Ele chegou ali, tem mérito, ele é beneficiado. Tá bom. Tá, obrigado. Acabou? Então acabou.